Fala pessoal, tudo bem? Alunos do Rainmakers, estou aqui passando para desejar uma excelente tarde e para compartilhar uma dica, não sei se é dica ou uma conversa que eu tive agora. Eu estava com um líder de uma empresa que tem uma graduação elevada, onde ele trabalha, e nós estávamos conversando, e eu conversando com ele, e a gente falando sobre o método e tal, porque ele vai aplicar na equipe dele. Ele falou assim, eu perguntei para ele, viu, hoje qual que é a sua maior dificuldade, né? Ele falou assim, é conectar as pessoas no sistema, é encontrar as pessoas certas para o meu negócio. Aí eu falei, caramba, encontrar as pessoas certas? Eu perguntei, mas para você, eu perguntei, fulano, mas o que seria a pessoa certa para o seu negócio? Aí ele falou assim, a pessoa certa é que se conecta ao sistema, que apresenta o plano, apresenta os produtos, que promove o negócio, etc. E que persiste, etc. Aí eu falei, legal. E quando que você percebeu que a pessoa certa tem que ter esse perfil? Aí ele falou assim, quando eu comecei a fazer de verdade o negócio. Eu falei, entendi. E hoje você, com a graduação que você conquistou, é a pessoa certa. Ele sim. Falou assim, então eu vou te falar uma coisa, né? Eu utilizei o método de entrevista para extrair dele o que ele acha. Lembra? Sabia a dor dele. Aí ele falou assim, eu falei assim pra ele, então olha só, a pessoa certa está de frente pro espelho. Ele, como assim? Eu falei, a pessoa certa é você. Você é a pessoa certa, né? Porque o que seria a pessoa certa? A pessoa especial? É a que fala bonito, a que se veste bem? Porque, eu vou dar um exemplo, eu era um ex-cobrador de lotação, né? E como que você poderia identificar que eu sou a pessoa certa? Né? A pessoa certa, ela é a pessoa que se conecta ao sistema quando o sistema de treinamento seu ele é eficaz, né? Ele é um lapidador, né? Porque o diamante, ele é o quê? Ele é uma pedra preciosa, né? Só que ele vem em forma bruta, ele vem um carvãozinho lá, não é isso? E quantas pessoas, quantos diamantes existem no mundo, né? Em São Paulo, no Brasil e no mundo? Ou seja, são várias pessoas, porém, o processo de lapidação precisa existir, né? Porque se você faz treinamentos aleatórios, uma semana é sobre motivação, a outra é persistência, a outra é sobre produto, a outra é sobre apresentar o plano, você está fazendo um processo de lapidação baseado na sorte, vamos dizer assim. Eu falei, por quê? Porque você não está... Eu fiz a pergunta, você tem um sistema de leitura da sua equipe? Você tem a planilha? Você consegue entender qual o treinamento que você precisa aplicar na semana seguinte, baseado no resultado da semana? Ele, opa, eu falei, pois é, entendeu? Porque um exemplo, imagina que eu sou a pessoa certa, eu falei pra ele, porém, eu estou em forma bruta, eu não sei ainda fazer o negócio, eu estou inseguro, tem um monte de paradigmas, tá? Que rodeiam a minha cabeça o tempo todo. E aí eu falei pra ele o seguinte, imagina se eu vou num treinamento de motivação, de persistência, só que não é aquilo que eu tô precisando ouvir. Eu preciso saber como convida, a forma certa, a postura correta, como ligar, se o meu upline tá me ajudando, entendeu? O treinamento correto é exatamente esse, é quando eu identifico cirurgicamente o que a minha equipe precisa. Eu falei pra ele. Porque não adianta nada você acreditar que você precisa achar a pessoa certa e depender de talentos individuais. O processo de multinível é quando você nivela o conhecimento e se acontecer de ter um talento, maravilha, essa pessoa vai explodir sua equipe, mas não é uma regra, é uma exceção. Você percebe? Porque você só conseguiu identificar essa atitude de ter que... Um exemplo, ele falou, porque o cara certo é o cara que mostra plano, etc. Porque com você começou a praticar, porque você se olhou no espelho e hoje você sabe que essa é a postura correta. Então, a pessoa certa é todo mundo, desde que você tenha um processo de lapidação, um método de trabalho, onde você consegue nivelar o conhecimento dessas pessoas. Então, o seu processo de lapidação de diamante precisa ter um método, ter um processo de entrar no funil de um jeito e sair do outro lado de um outro jeito. Entende? Aí eu falo assim, porque o que adianta você fazer parte de um negócio de milhões se a sua cabeça é de centavo? O que adianta eu encontrar a pessoa certa se eu sou, aliás, o distribuidor certo se eu sou a pessoa errada?
né? Se eu não sei o processo, se eu não sei como começar esse processo. Por isso que ter um método é importante. Você entende? Porque normalmente, você tem que fazer uma lista, classificar a lista, fazer o quadro dos sonhos, mas como que eles estão fazendo isso? Eu falei isso pra ele. Eu fiz uma pergunta. Eu falei, qual o seu líder mais conectado a você? Ele falou, fulano de tal. Eu falei, qual que é o quadro dos sonhos dele? Aí ele, eu não sei. Eu falei, pois é. Será que ele tem um quadro dos sonhos semanal? Né? De curto prazo, médio prazo, longo prazo? Ou é aquele quadro dos sonhos que põe Ferrari, mansões e etc. E esquece de família? E às vezes colocar... Porque é muito importante ter esse processo, não é? Imagina o seguinte, qual que é o seu quadro dos sonhos para daqui 3 semanas? Qual foi a última vez que você pegou a sua esposa, ou pegou seus filhos para um passeio muito legal? Pegou uma comissão gorda de venda, de mostrar o plano e cadastrar novos distribuidores na sua empresa e te fez uma recompensa para tua esposa, entendeu? Levou seus filhos e viveu uma experiência nova. Né? Porque às vezes a sua esposa ou o seu marido, né? Imagina para as mulheres que estão ouvindo, não apoiam você, e quando você pegar uma premiação, levar ela para um lugar legal e falar assim, olha, aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é fruto do nosso trabalho, é um negócio que a gente pode fazer juntos, etc. E aí você mostra o resultado. Isso é um quadro dos sonhos também. É uma meta de curto prazo, né? Aquele iPhone, às vezes, que você quer comprar, ou aquela calça jeans bonita, aquela camisa legal, entendeu? Só que às vezes a gente esquece disso, só pensa em pagar conta, porque a visão das pessoas é de um mês, onde vence as contas, e não pensa que existe a recompensa para você também se motivar, não é? Então ele começou a entender, eu falei assim, então isso é um método, entendeu? Se você conseguir nivelar o conhecimento da sua equipe através de um método, entendeu? Você não vai depender de talentos individuais, que esse é o grande segredo do multinível, né? E você ter uma leitura da sua equipe, beleza, você tem um processo de lapidação de diamante, né? Que você sabe o dia de dar um treinamento de convite, um outro de apresentar o plano, outro de quebra de objeções, porque você está vendo e tendo uma leitura da sua equipe, entendeu? E isso é muito importante, por isso que existe um método. Ele adorou e tal, e comprou já o curso e vai aplicar na equipe dele. Então, gente, era essa a dica de hoje. Lembre-se, não adianta você fazer parte de um negócio de milhões se você pensa como centavo e não tem um método, ok? E a pessoa certa tá de frente pro espelho, é você que se conecta ao sistema, é você que apresenta plano, é você que promove o seu negócio, e através disso e com a consistência que eu falei na semana passada na live, você constrói uma identidade e autoridade de especialista, e você atrai as pessoas que acreditam naquilo que você acredita, e consequentemente você vai lapidando ela, porque você tem um processo de lapidação de diamante, e aí então é sucesso, tá bom? Fique com Deus aí, uma ótima tarde e até o próximo vídeo. Valeu, galera!